Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa no ar, Pergunte e Responderemos. Este programa tem o objetivo de responder as suas perguntas de maneira assim bem objetiva, bem prática, até para que a gente possa responder o maior número de perguntas, né? Porque são muitas as perguntas que estão aqui esperando para serem respondidas. Quero convidar vocês que estão aqui comigo, ao vivo, aqui no estúdio de Santa Clara, para rezar uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que nos ajude a fazer um bom programa, que interceda por nós neste momento para que possamos responder as perguntas segundo aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você pode mandar as suas perguntas para o nosso programa através de vários meios. O primeiro deles é o telefone, 12 31 86 2600. Temos o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos também o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. Através desses meios, você pode mandar a sua pergunta. Seja bem objetivo, faça a sua pergunta assim de maneira bem clara, a mais sucinta possível, porque facilita também a gente aqui trabalhar, ganhar tempo, ok? Quero começar mostrando esse livro, reedição, livro do Padre Léo, né? O Padre Léo dispensa comentários. Sede Fecundo, é um livro que o Padre Léo escreveu para casais, fruto de muitos encontros de casais que o Padre Léo realizava, tanto aqui na Canção Nova como lá na casa de Betânia, né? Da comunidade dele, sobre a vida do casal, enfocando o aspecto conjugal, o aspecto sexual do casal, né? Junto com esse livro, há um outro livro aqui, que eu escrevi, chamado Vida Sexual no Casamento. Esses livros ajudam os casais cristãos, católicos, a entender o sentido do sexo na vida do casal. Como é que o sexo deve ser vivido? Muitos casais perguntam isso. O que pode ser feito? O que não pode ser feito? Esses livros explicam essa realidade. O do Padre Léo já está na 18ª edição. Ok? Muito bem. Vamos aqui às perguntas que já chegaram primeiro por telefone e chegaram também pelo Facebook. Depois, no segundo bloco, as perguntas que chegaram por e-mail. Aí vão estar ali no plasma. Quero cumprimentar vocês que estão aqui. Depois, no segundo bloco, eu vou dizer o nome das cidades de vocês. Pelo menos das cidades a gente gosta de dizer. Ok? Muito bem. A primeira pergunta aqui é da Lígia Bruno, via Facebook. Ela pergunta: quando Nossa Senhora de Fátima pede para rezarmos o rosário diariamente, devemos contemplar os 4 terços? Lígia, não. Em princípio, Nossa Senhora pediu para rezar o terço. O terço é uma parte do rosário. O rosário tem 4 terços, né? Inclusive, a igreja recomenda, por exemplo, na segunda-feira, quem reza o terço, na segunda-feira rezar os mistérios gozosos, na terça-feira dolorosos, quarta-feira gloriosos, na quinta-feira, ou melhor, quinta-feira os mistérios, né? Da vida pública de Jesus, e assim cada dia rezar um dos terços, ok? Quem tem tempo, gosta, pode rezar o rosário inteiro, rezar os 4, tem muita gente que reza os 4 terços no mesmo dia, mas não é todo mundo que tem essa facilidade, tem tempo, né? Tem trabalho, gente com criança, com tudo. Rezando um terço por dia, eu creio que já atende o pedido de Nossa Senhora de Fátima. Podendo rezar mais, melhor. Maria de Fátima Batista pergunta o seguinte: como surgiu a lei dos protestantes? O Maria de Fátima não é bem uma lei, é como surgiu o protestantismo.
Surgiu em 1517 com Lutero. Lutero era um monge católico agostiniano, que é uma história longa de Lutero, né, que rompeu com a igreja, discordou de uma série de pontos da doutrina da igreja, escreveu 95 teses contestando a doutrina católica, e aí surgiu todo um rompimento, que é uma história muito longa. Eu, inclusive, escrevi um livro, aí eu vou deixar aqui mostrado para quem quiser aprofundar, para entender a reforma protestante. O que foi essa reforma protestante? É uma história longa, né, que até hoje, né? Hoje nós temos aí mais de 30 mil denominações diferentes protestantes que são fruto da reforma protestante. Quem me disse isso foi o doutor Scott Hahn, quando esteve aqui conosco, aqui na própria Canção Nova, no nosso programa. Então, quem quiser aprofundar, esse livro aqui mostra toda a história. Surgiu lá com o Lutero. Basicamente, a reforma protestante, ela se baseou em quê? Primeiro, só a Bíblia. Não aceitaram a tradição da igreja e não aceitaram o magistério da igreja. Ou seja, não aceitaram o Papa, não aceitaram apenas sola escritura. Segundo ponto, a escritura analisada por cada um individualmente. Não é a escritura interpretada pela igreja, que não acredita na igreja como instituição hierárquica, então cada um sozinho interpreta a Bíblia. É um perigo, porque daí surgiram muitas divisões, ok? Terceiro, não aceitam o magistério da igreja, não aceitam o Papa, os bispos, etc., toda a ordem que Jesus criou. E depois não aceitam também, né, uma série de fatores que nós acreditamos, por exemplo, devoção aos santos, culto a Nossa Senhora, né, os sacramentos. Então, tudo isso foi, assim, rejeitado. É uma história bastante longa. Quem quiser conhecer com profundidade, precisa realmente estudar com mais calma. Num programa como esse, não dá tempo de relatar tudo, né, que seria interessante. Lucas Braga, via Facebook. Por que Jesus é chamado Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é para caracterizar bem que Jesus é homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Nasceu da Virgem Maria. Né? Igual a nós em tudo, diz a carta aos Hebreus, exceto no pecado. A única coisa que Jesus não teve do ser humano foi o pecado. Se ele não fosse homem, perfeitamente homem, ele não poderia salvar a humanidade. Por quê? Porque quem pecou foi Adão, lá no começo da história da humanidade, e toda a humanidade. O Cristo como homem é que ele vai resgatar a humanidade. Então ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Aí ele é o pontífice, ele é a ponte que liga o homem a Deus. Então essa expressão filho do homem, deixa bem clara essa expressão. Eu sou Deus, mas eu sou filho do homem, nasci da Virgem Maria. Natalina Pereira, de Areado, em Minas Gerais, pergunta o seguinte, via telefone: o demônio não tem poder para ler os nossos pensamentos? Não tem. Não tem. O demônio ele não é onisciente como Deus. Ele pode deduzir, inferir por alguns sinais, mas ele não pode ler os nossos pensamentos como Deus. Você pode fazer a oração mental. O que é a oração mental? Você não fala nada, mas você está meditando e Deus está recebendo a tua oração mental. O demônio não tem essa capacidade, porque ele não é onisciente, ok? Agora, ele pode, através de alguns sinais que ele percebe na pessoa, inferir, deduzir algumas coisas, tá? Aí, ela coloca aqui o seguinte, outra pergunta, se é pecado participar da missa de braços cruzados? Evidentemente, a missa não é para assistir de braços cruzados, né? Se em algum momento da missa, outra pessoa cruza os braços, mas a missa toda, não. É? A missa tem momentos que você está de joelhos, na hora por exemplo, e se faz a consagração, não é mente ficar com os braços cruzados, né? Mas também não digo que não pode, né? O braço cruzado não é uma ofensa também a Deus. O importante é o coração estar ligado a Deus. A mente está ligada em Deus, né? Mas também não é para ficar de braço cruzado o tempo todo. Eu não conheço
nenhum documento litúrgico que fale isso, de braço cruzado. Não conheço. Existem vários documentos, inclusive eu tenho um livro publicado para entender e celebrar a liturgia. Nesse livro aqui tem um documento muito importante do Papa João Paulo II, que é a Redemptione Sacramento, onde o Papa João Paulo II explica como é que a missa tem que ser celebrada e como é que quem participa da missa, o padre que celebra e quem participa, né, deve se comportar durante a missa. Né? Não fala aqui nada sobre ter ou não ter os braços cruzados, ok? Quem acha que é um desrespeito com Deus, descruza os braços. Mas, eventualmente, numa outra parte da Bíblia, da missa, a pessoa, né, não sei, não vejo ofensa nisso. Rosa, via Facebook, Rosa Mello, um sacerdote pode fazer um casamento religioso fora da igreja, numa residência ou numa chácara? Veja, o que diz o Código de Direito Canônico, que rege toda a vida da igreja. O Código diz assim, que o casamento deve ser celebrado sempre na igreja matriz da paróquia. Toda paróquia tem a igreja principal, a igreja do pároco, que é a matriz. Não é a catedral onde tem o bispo, é a matriz. Então, o Código diz que os casamentos devem ser celebrados na matriz. Agora, eventualmente, o bispo pode autorizar, ok, que o casamento seja celebrado fora da matriz. Normalmente, os bispos não autorizam. Alguns autorizam. Eu já participei de casamento que foi celebrado fora da igreja. Mas é porque o bispo autorizou. Não é a ordem normal das coisas, ok? É uma exceção. O bispo vai julgar cada caso, né? Hilda Consuelo, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, ela diz que é sócia pelo débito automático. É muito importante a pessoa registrar isso para a gente, né? Que a gente se agradece profundamente. E responde perguntas aqui de qualquer pessoa, não são só aqueles que são sócios. Mas, de modo especial, a gente quer agradecer a essas pessoas, né? Ela pergunta se a instituição Opus Dei se é católica. É extremamente católica. Basta dizer que o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá de Balaguer, espanhol, é canonizado pelo Papa João Paulo II. Então, o Opus Dei é uma instituição belíssima. Para se ter ideia, eles têm uma universidade católica lá na Espanha, né? Inclusive, um livro básico que eu uso para estudar a Bíblia, é um volume de 1.500 páginas, né? Que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, da Universidade de Navarra, do Opus Dei. Uma coisa maravilhosa, em espanhol, né? Então, não tenha dúvida, o Opus Dei é uma instituição belíssima, católica, que tem, inclusive, cardeais, bispos, padres, que foram formados pelo Opus Dei, ok? Outra pergunta, uma pessoa que pede para não ser identificada, e a gente respeita. Se você não quiser que seja dito seu nome, você indica, olha, peço para não ser identificada no ar. Então, ela pergunta o seguinte: sou coordenador de uma pastoral jovem e um dos servos que trabalham na pastoral assumiu publicamente um namoro homossexual. Qual deve ser minha atitude? Acolho ou converso para não causar contra-testemunho? Bom, eu penso o seguinte, é bem claro no catecismo que a igreja não aceita isso, né? Um namoro homossexual ou casamento homossexual. O parágrafo 2357 do catecismo é claríssimo. Ele fala, não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual, mas é pecado a pessoa viver a prática homossexual, ok? Então, evidentemente, esse jovem não está vivendo de acordo com a lei de Cristo da igreja. Então, é bom conversar com ele, mostrar isso, ok? Mostrar o que é a lei da igreja. Agora, com relação à participação dele ou não na pastoral, aí quem deve resolver isso é o pároco e o bispo, né? Quem é responsável
pelas pastorais na igreja é o pároco na sua paróquia e o bispo na diocese. Então, quem tem que resolver esses tipos de problemas, não só esse, mas qualquer outro tipo de problema, né? Tem que ser a autoridade da igreja, porque aí fica uma decisão tomada por quem tem competência para decidir. Se o leigo vai lá querer tomar uma decisão, ele pode ouvir o seguinte: você não tem autoridade nenhuma para mandar nisso. Então, é melhor que o pároco resolva essas questões, ou o próprio bispo. Eda Zuc, de São Paulo, ela diz que é sócia pelo boleto bancário. Na hora da consagração, o padre de minha paróquia ergue a hóstia e parte a hóstia. E nas outras paróquias que eu vou, os padres não partem. Tem algum problema nisso? O que é o correto? De novo, eu vou lá naquele documento que tem aqui a Redemptione Sacramento do Papa João Paulo II. O padre não deve partir a hóstia quando ele consagra. Não. Ele vai partir a hóstia depois. Normalmente, quando se reza o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do padre, aí o padre parte a hóstia. Ele não parte na hora da consagração. É o que está no missal romano e está na Redemptione Sacramento. Então, essas coisas têm que ser observadas na liturgia, entendeu? O Papa João Paulo II deixa claro nessa documentação que o padre não tem autorização para mudar essas coisas. O rito litúrgico tem que ser obedecido certinho. Muito bem. Sueli Aparecida via Facebook. Qual a diferença entre o terço e o rosário? Eu já expliquei aqui que o terço é uma parte do rosário. O rosário tem 4 terços. Os mistérios gozosos, os mistérios da vida pública de Jesus, os mistérios dolorosos e os mistérios, né, gloriosos. Então, o terço, chamava terço porque ele tinha 3 partes. Agora tem 4. Mas o nome ficou mantido, terço, embora assim, sem uma lógica, né? Deveria ser o quarto agora, não mais o terço, né? Mas ficou aí para não causar dificuldade. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Faz 3 anos que não tenho relação com o pai dos meus filhos. Estou separada dele e desejo muito me confessar e comungar. Eu posso ou não? Bem, eu não sei se aqui é um problema é um caso de segunda união ou não. Então, vou explicar o que o Papa João Paulo II, e que está também no Catecismo, colocou com relação a esse assunto para um casal de segunda união. O que é um casal de segunda união? Um casal que foi casado, separado e casaram uma segunda vez só no civil. Não casaram na igreja. Então, o Papa João Paulo II e o Catecismo, essa pessoa não pode comungar. Por quê? Não casou na igreja, na segunda vez. Mas o Papa João Paulo II, né, no documento dele, Familiares Consórcio, que é um documento sobre a família, é uma exortação apostólica que ele escreveu em 1980, ele diz o seguinte: se um casal de segunda união suspendeu a vida sexual e vive como irmãos, sem intimidade física, aí eles podem comungar, ok? Se não tiverem vida sexual. Então aqui, no caso dessa pergunta, a pessoa está dizendo que faz 3 anos que não tem relação com o pai dos meus filhos. Se for um problema de segunda união, e eles não vão ter mais definitivamente vida sexual, vão viver como irmãos, aí, nesse caso, o Papa João Paulo II entende que pode haver a participação no sacramento. Outra pessoa que pede para não ser identificada, vamos lá. Os anjos podem estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, como Jesus está em todos os lugares, quando chamamos, clamamos por Ele. Vejam, a única pessoa onipresente quer dizer, está presente em toda parte, em todo o tempo, é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, quem está em comunhão com Deus, está em Deus. Então, participa desta virtude de Deus, mesmo sem ser Deus. Então, por exemplo, por que eu aqui no Brasil, uma pessoa lá nos Estados Unidos, outro na China, pode no mesmo instante
pedir alguma coisa para Nossa Senhora, ou para os anjos, ou para os santos, e eles recebem. Por quê? Se eles não são oniscientes nem onipresentes, porque eles estão em Deus. Então, através de Deus é que eles têm essa capacidade de poder receber as orações de todo mundo e responder a todo mundo. Porque também na eternidade não existe mais o tempo. Eu gosto de explicar isso. Por exemplo, aqui, se eu quiser atender todos vocês, eu vou gastar um dia inteiro, certo? Por quê? Porque a nossa vida está amarrada no tempo. Eu vou ter que gastar 10, 15 minutos com cada um. Na eternidade não tem mais tempo. Então é como se eu conseguisse atender todo mundo ao mesmo tempo. Entende? Então não há essa dificuldade de, não, mas como é que faz? Um está lá nos Estados Unidos, outro está aqui. Não tem mais, a vida eterna não tem mais as dificuldades de limitação, de tempo e de espaço. Outra coisa que nós temos que entender, né? A vida no além não tem mais espaço. Por que Deus diz, por exemplo, que o juízo final, Deus vai reunir toda a humanidade? Como? Se na humanidade já houve mais de 10 bilhões de pessoas, como é que você vai reunir todo esse povo num lugar só? Vai. Ele pode reunir toda a humanidade aqui. Por quê? Porque o espaço não existe mais. Eu sei que é difícil entender isso, ok? Na nossa vida aqui, a física diz que, né, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, né, o mesmo lugar no espaço. Por isso acontece um acidente. Na eternidade, não. Na eternidade, todos os corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, porque não existe mais a realidade espaço. Vocês entenderam? Eu vim entender um pouco disso, sabe quando? Quando eu fiz, no meu curso de doutorado no ITA, eu fiz uma cadeira de teoria geral da relatividade do Einstein. Aí eu entendi que o Einstein provou que aqui na Terra, se você conseguir viver na velocidade do som, ou melhor, da luz, o tempo e o espaço desaparecem. Só que aqui, nesta vida, ninguém consegue viver na velocidade da luz. Só que na eternidade é diferente. Entenderam? Esse conceito ajuda a gente a entender a chamada escatologia, que é o mundo da eternidade. Ok? Aliás, eu quero aproveitar para mostrar um livro muito interessante sobre isso, que é do Dom Henrique. O Dom Henrique Soares da Costa, que é bispo lá no estado de Pernambuco. Dom Henrique escreveu um livro muito bom, Escatologia, sobre o fim do mundo. Inclusive, Dom Henrique vai passar a ter uma participação neste programa a partir da semana que vem. Ele vai responder uma pergunta. Sempre vai responder uma pergunta aqui. Aqui, Dom Henrique explica também um pouco dessas coisas que são difíceis de compreender. A vida no além. O que vem depois da morte? O céu, o inferno, o purgatório, o juízo final, né? O novo céu e a nova terra que Deus fala, etc. Muito bem, vamos aqui para mais outra pergunta. Silvia Helena da Silva, de Praia Grande, São Paulo, via telefone, sócia pelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matusalém realmente viveu 700 anos? Ô Silvia, como é que os teólogos explicam isso? Quando diz lá, por exemplo, Adão viveu 900 anos, fulano viveu... Não é que tenham vivido 900 anos. O que a teologia explica é que era uma expressão de linguagem, valorizar o personagem, dizer que ele teve vida longa. Porque vida longa para o judeu era sinal de bênção. Então, quase que linguisticamente ou simbolicamente, para dizer que foi um personagem importante, ele viveu muitos anos. Ok? É uma explicação que normalmente a gente encontra aí nos teólogos. Não é que tenha vivido realmente 700 anos. Flávia Ribeiro, via Facebook, tem uma dúvida em relação a um termo, o útero materno do pai, entre aspas. Li o mesmo em um site e queria saber se esse é um termo que podemos usar em encontros ou retiros de jovens. Ora, nós temos que entender que, às vezes, alguns termos assim, meio poéticos,
que a gente não pode querer interpretar também ao pé da letra teologicamente. Quando fala assim, o útero materno do pai, claro que o pai não tem útero, o pai não é mulher, o pai não tem sexo, Deus não tem sexo, apenas o verbo se encarnou como homem, Jesus, mas o pai, o verbo e o Espírito Santo não tem sexo. Sexo é uma característica só para os seres criados, os homens e os animais. Deus não tem sexo, então o pai não tem útero. Mas a pessoa quer dizer o quê? O útero materno do pai. Ela quer dizer o seguinte, a intimidade do pai. Então é preciso também que a gente não saia condenando essas expressões e querer fazer, sabe, às vezes uma expressão aparece numa música, numa poesia, não pode ser interpretado como numa lição teológica. Claro, numa lição teológica ninguém vai dizer que o pai tem útero, mas numa música, num canto, numa poesia, é um simbolismo, ok? Há muitos simbolismos na Bíblia, né? Deus não tem mão. Toda hora a gente fala, segura na mão de Deus. Como? Deus não tem mão. Deus é puro espírito. Entende? Então é a mesma coisa. Então, se a expressão for usada simbolicamente, não tem problema. Claro que não pode ser usada assim teologicamente, né? Muito bem. Francisco Adriano, de Russas, no Ceará, pergunta o seguinte, sócio pelo boleto bancário. O padre que está celebrando a Santa Missa, ele tem o direito de ficar sentado e deixar com que os ministros da Eucaristia distribuam a comunhão? Não, não pode. Está vendo? É outra coisa que o Papa João Paulo II deixa claro, bem claro, no documento Redemptione Sacramento. Está bem claro na Redemptione Sacramento e no Missal Romano. A primeira pessoa que tem que distribuir a Eucaristia para os fiéis é o celebrante. Por quê? Olha o sentido litúrgico profundo. Porque o Cristo na Santa Ceia foi Ele quem distribuiu a Eucaristia. Tomai e comei. E o padre na missa, ele faz o papel de Cristo. Ele celebra in persona Cristo. Então, o Missal Romano e o documento diz que o padre tem que ser o primeiro a ir lá distribuir a Eucaristia. E só deve ter ministro se realmente tem muita gente para comungar. Porque o ideal é que todo mundo comungasse com o padre. Está escrito isso nos documentos. Porque ele representa o Cristo que distribui a Eucaristia. Tomai e comei. Não estou dizendo que não deve ter ministros. Os ministros estão aprovados pela igreja e são uma ajuda fundamental. Imagina que na Canção Nova, você aí com 40, 50 mil pessoas, o padre sozinho distribui a Eucaristia, não acaba nunca. Então os ministros têm que existir. Mas, numa missa onde tem pouca gente, vamos supor, 30, 40 pessoas só para comungar, basta o padre. Porque é o sentido litúrgico. Quer ver uma outra coisa que o documento fala, interessante? Que sempre que possível, as hóstias que o povo comunga devem ser consagrada na missa. Pegar hóstias que já estão consagradas no sacrário deve ser só quando há necessidade disso. Mas o sentido litúrgico mais profundo é a pessoa comungar com a hóstia que foi consagrada na missa. Por quê? Porque lembra a Santa Ceia, em que na Santa Ceia o Cristo consagrou, praticamente. Entende? Não estou dizendo também que não possa pegar as hóstias do sacrário. Pode. Claro, uma missa com muita gente, que não tem condição de consagrar todas as hóstias ali, pode. Mas o ideal está escrito no Missal Romano, está escrito na Redenção do Sacramento. Então, esses sentidos litúrgicos são importantes, entende? Fazem parte da nossa liturgia. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, é bastante rápido, e depois das perguntas que vieram por e-mail. Espera aí que a gente volta já. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. A TV Canção Nova, uma TV a serviço da Igreja Católica, fica 24 horas no ar, sem propaganda. Você já viu isso em alguma televisão? Mas então, quem é que banca tudo isso? É você. É você, católico, que assiste a Canção Nova, se beneficia na sua vida espiritual e você ajuda a Canção Nova, ok? Papa Paulo VI dizia,
aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, se você ajuda a Canção Nova a espalhar o amor pelo ar, como a gente costumava dizer no tempo da rádio, né? Rádio Canção Nova, espalha o amor. Se você ajuda, pode ter certeza que você tem diante de Deus os mesmos méritos de quem está aqui evangelizando. Ok? Você sabe que a Canção Nova vive exclusivamente de doações. É um verdadeiro milagre. Você imagina uma emissora de televisão, com rádio, canção, internet, gasta cerca de 25 milhões por mês. E é pouco, viu? Se você pegar qualquer outra televisão comum que você assiste, não é 25 milhões que se gasta, não, é 100 milhões, 200 milhões. Às vezes muito mais do que isso. A Canção Nova é enxuta. Ok? Porque aqui são os consagrados que trabalham, né? Não tem salários de apresentadores de programa, nada disso, como nas televisões comuns. Mas é uma luta, é matar um leão a cada mês para fechar a campanha. Tá? Mas Deus provê, Deus proverá. Né? Muito bem, eu tenho aqui algum aviso importante para colocar. Né? Promoção Família Canção Nova. Você já conhece essa promoção? Quem adquire um mix, né, de produtos em cada mês, tem um sorteio depois, né, dos prêmios. E o sorteio será no dia 15 de janeiro, às 13h30. Então marca aí, você que adquiriu o mix, né, de produto da Canção Nova, né, 15 de janeiro, às 13h30, haverá o sorteio. Outra notícia. A Canção Nova, a revista Canção Nova não está indo mais impressa para a casa dos sócios. Por quê? Por causa do custo. É muito caro. A revista custa R$10 para chegar na sua casa. E olha, imagina aí, não sei quantos milhares de sócios que são. Então a revista está indo online, você acessa pela internet. Mas no mês de fevereiro, agora, a Canção Nova vai fazer 40 anos. Então vai ter uma edição especial da revista, impressa, essa vai para a sua casa. Então, no mês de fevereiro, você vai receber uma revista especial da comemoração dos 40 anos da Canção Nova, você vai receber na sua casa, tá? Outra notícia. Hoje, somente hoje, quem fizer alguma compra dos produtos da Canção Nova, até o valor de R$ 80, R$ 79,90, não vai precisar pagar o frete. Você sabe que o frete do correio também não é barato, né? Então, frete grátis, num pedido aí até R$ 80, tá? Você pode acessar loja.cancionova.com e fazer o pedido pela internet. Não precisa vir aqui. Pela internet você compra no site loja.cancionova.com. Tá bem? E uma última coisa, qualquer programa da Canção Nova que já passou, você pode acessar sem pagar nada, né? Se você acessar youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova, você assiste qualquer programa. Aí eu perdi a Escola da Fé lá da semana passada. Acesse que você vai encontrar. Ok? Gratuitamente. Não precisa ter assinatura de nada. Bom, antes de responder as perguntas aqui, que chegaram por e-mail, quero rapidamente mostrar esse livro, né? Santo Antônio de Pádua. Eu estou escrevendo uma coleção de livros de santos. Por quê? Porque a vida de santos é uma maneira muito útil, prática, de evangelização. Então, já escrevi Santo Antônio, já escrevi São Bento, já escrevi São José de Anchieta, um grande santo brasileiro que muita gente não conhece a beleza dele, né? São Felipe Neri. Então, essa coleção está sendo lançada, tá? Outra coisa, apareceram perguntas aqui sobre os anjos, né? Temos um livro sobre os anjos. Quem são os anjos? Baseado nos ensinamentos dos padres da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os documentos da igreja. Quem são os anjos? Né? Qual a característica dos anjos? O que eles podem fazer, o que não podem, o que fazem, etc. Muito bem. E aqui, por fim, uma coleção de vários livrinhos, enfocando vários assuntos. Nosso povo tem muitas dúvidas. Então, uma coisa que eu estou fazendo, fruto dessas perguntas que chegam aqui, é responder um pouco mais profundamente em livros. Por exemplo, você conhece o caso Galileu Galilei? Né? Por exemplo, aqui, qual a importância da oração? Enfim, é uma coleção chamada Formação Católica, que tem muitos assuntos sobre Apocalipse,
sobre as páginas difíceis da Bíblia, enfim, uma coleção de muitos livros que ajudam a gente a conhecer aí a doutrina e a fé católica. Vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail. Eu sofri um trauma na igreja e quase desmaiei quando passei mal. E eu só vou na igreja uma vez por ano, na véspera de Natal. Não gosto de ir à missa por causa do trauma. Isso é um pecado grave? Não vou dizer que é um pecado grave, porque um pecado é grave quando você faz alguma coisa, faz um mal livremente. A pessoa está com trauma. Então, a gente entende que isso aí é um problema. Claro que ela deve se esforçar para vencer esse trauma. Então, o que se recomenda? É realmente que você busque um tratamento para esse trauma. Procure psicólogo, procure também uma oração de cura interior, não é? E você procure resolver esse trauma. Não olhe a coisa como no aspecto de pecado. Pecado existe quando existem 3 condições: saber, querer e fazer. Você sabe que aquilo é pecado, mas você quer fazer aquilo e você faz aquilo. No caso, há um trauma, então há uma limitação da liberdade. Isso impede que haja pecado grave, ok? Fique tranquila, trate do seu problema com tranquilidade. Uma pessoa que pede para não ser identificada, de Piriá, no Pará. Minha mãe tem muita dúvida sobre a relação ao chip que se fala hoje com passagens do Apocalipse, que espalham por todo canto. Gostaria que esclarecesse para ela essa questão. Bom, a questão do chip. O chip hoje está sendo implantado, já em vários lugares, com um ponto de identificação. Então, alguns lugares em que o chip já está sendo colocado, né, até na mão das pessoas. O que nós vamos fazer? Vamos esperar a igreja se pronunciar, ok? Lá no Apocalipse fala, né, aqueles que tiveram a marca da besta na testa, nas mãos, né, sem aquilo não vai poder comprar, não vai poder vender, não é, etc e tal, e que não pode usar tal. Veja, a igreja não é contra a tecnologia. O Papa usa a internet, o Papa usa tudo hoje tem chip. Celular tem chip, tudo, não tem mais. Tudo que é digital tem chip. Toda a televisão está passando do sistema analógico para o sistema digital. Tudo é com chip. Então, o mundo não funciona mais sem chip. Agora, se vai ser lícito ou não eu usar o chip como um fator de identificação, né? Por exemplo, tem país que já coloca chip numa criança para a criança não se perder. Porque se ela sumir, pelo chip eu sei onde é que ela está. É uma coisa boa. Agora, será que esse chip pode ser usado por mal? Então, o que eu penso? Eu penso assim, vou esperar a igreja falar. Vou esperar o Papa falar. Se um dia o Vaticano disser assim, não use o chip, nem na mão, nem na testa, nem na orelha, eu não vou usar. Agora, se o Papa dizer, use e siga as leis da igreja. Ou seja, é bom por isso. Nós temos um pai, o Papa, temos os cardeais que o assessoram. Então, fiquemos tranquilos. Deixa a coisa acontecer na hora certa, a igreja vai nos orientar. Outra pessoa que não quer ser identificada. Meu marido disse que viu a alma da avó dele, que já faleceu. Uns acreditam que existe alma, outros não. Será que ele viu mesmo o espírito dela, a alma? Veja, isso pode acontecer. Há muitas histórias de santos que viram almas do purgatório. Santa Teresa d'Ávila narra que depois que ela comungava, rezava pelas almas dos parentes, ela disse que ela via algumas almas deixando o purgatório e indo para o céu. Há relatos de santos que receberam visões de almas, às vezes durante a noite e tal. Pode acontecer? Pode. É uma coisa rara, mas pode acontecer. Ok? Por que pode acontecer? Dom Estevão Bittencourt, famoso teólogo católico, que foi assessor do cardeal Eugênio Salles, né? Dom Estevão Bittencourt dizia assim, por que Deus permite às vezes a aparição de uma alma? Com 2 objetivos. Primeiro, para que a gente creia que existe a vida eterna. Esse é o primeiro ponto.
existe alma, existe a vida eterna. Segundo ponto, a alma pode aparecer muitas vezes para pedir orações. Então, por exemplo, existem as 30 missas gregorianas. O que são as 30 missas gregorianas? Que é muito levado a sério, né? É um monge que um dia morreu, e ele morreu com uma falha que ele tinha cometido. Quando ele morreu, encontraram na gaveta dele uma moeda de ouro. E era proibido pelos beneditinos terem guardado qualquer dinheiro, qualquer coisa de ouro. Bom, esse monge que morreu apareceu para o seu superior e pediu que rezasse 30 missas pela alma dele. E rezaram. Depois ele apareceu de novo, a alma apareceu de novo. Isso está narrado na história dos beneditinos. Ele apareceu de novo dizendo que ele tinha deixado o purgatório. Ok? Então, pode acontecer de uma alma se manifestar. Agora, esse caso que a pessoa coloca aqui tem que ser analisado. Porque pode ser um simples sonho que a gente tenha. Minha esposa já morreu faz 5 anos. Quantas vezes eu já sonhei com ela? Não quer dizer que ela apareceu para mim. Então, aí tem que ver se é um problema natural ou se é um problema realmente sobrenatural. Tem que haver o discernimento. Muito bem. Felipe Aguilar, de Brasília, Distrito Federal. Por que eram ou parecem ter sido mais comuns possessões demoníacas no tempo de Jesus do que nos dias atuais? Exatamente porque Jesus não tinha chegado ainda. Não havia a libertação contra o demônio. Foi Jesus quem inaugurou o reino de Deus, e Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, mostra que o reino de Deus chegou. Então, antes de Cristo, o demônio tinha muito mais liberdade para agir. É o Cristo que chega e toma posse, né, do reino de Deus na terra. Por isso que no batismo, por exemplo, que se aplica a nós a redenção, a gente faz a oração do exorcismo, a renúncia a Satanás. Renunciais ao demônio, às suas obras? Sim. Né? Por quê? Porque agora, com a força de Cristo, né, acontece então. Então, havia, sim, muito mais casos de possessões antes de Cristo, evidentemente. Hoje ainda existe, mas é muito raro. Possessão mesmo, em que o demônio toma posse da pessoa, todas as faculdades intelectivas da pessoa, é coisa rara, graças a Deus. Inclusive, para fazer o exorcismo, tem que ser um padre autorizado pelo bispo. Não pode ser qualquer padre. E tem o rito do exorcismo. Não quer ser identificada. Moro com o pai dos meus filhos há 24 anos. Temos 3 filhos juntos. Não somos casados na igreja. Apenas moramos juntos todos esses anos. Para Deus, o pai dos meus filhos é considerado meu esposo e para ele, eu esposa dele? Bom, que vocês são esposo e esposa é um fato natural. Não é uma questão sobrenatural. Né? O fato de vocês estarem juntos, terem filhos, são marido, são mulher, não tem como não ser. Agora, se estão vivendo de acordo com a lei de Cristo da igreja ou não, é outro problema. Né? No matrimônio, há o aspecto natural e há o aspecto sobrenatural. Um casal que se une, seja com sacramento ou não, é marido e mulher. Agora, se está vivendo legitimamente de acordo com a lei de Deus, é outro problema. Ok? Vamos lá. Se eu rezar o terço da misericórdia, Deus vai ter mais misericórdia comigo no dia do meu julgamento? Não tenha dúvida. A gente reza o terço da misericórdia para pedir a Deus misericórdia. Não teria sentido a gente rezar o terço da misericórdia achando que não vai ter misericórdia, receber misericórdia. Sim, a gente termina dizendo: Jesus, eu confio em vós. Né? Sangue e água que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É para isso mesmo, acredite mesmo. Sabe? E é uma tábua de salvação, você acreditar que o seu pecado é grande, o meu pecado é grande, mas o sangue de Cristo é muito mais poderoso. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, oferecido ao Pai, é para o perdão dos nossos pecados, é para a nossa misericórdia, acreditar mesmo.
Sara Barreto, o que quer dizer tempo dos gentios? É o tempo dos pagãos, né? Jesus fala disso do tempo dos gentios, aquele tempo em que o paganismo ainda agia sobre o mundo, né? Até chegar o tempo de Deus, até chegar o reino de Deus se estabelecer, né, na face da terra. Um casal amigo é católico, praticante e assíduo na paróquia, mas eles não são casados na igreja e querem batizar uma criança. Eles podem batizar? Bem, o Papa Francisco diz que pode. Agora tem uma coisa. Porque a criança, vamos explicar os dois aspectos para entender. É o aspecto doutrinário e o aspecto pastoral. Entender bem essa questão. O aspecto doutrinário, nenhuma criança pode ser impedida de ser batizada. Pode ser uma criança de mãe solteira, pode ser uma criança de um casal que não está unido no matrimônio. A criança não tem culpa de nada. Então, a criança pode ser batizada. É o aspecto doutrinário. Agora, o aspecto pastoral. Aí a igreja exige o quê? Para batizar a criança, que os pais, os padrinhos prometam que vão educar a criança na fé do Cristo e da igreja. Se o padre não sente essa firmeza, que a criança vai ser educada na fé da igreja, o padre pode dizer, não vou batizar. Mas não é porque é filho de uma mãe solteira, ou não é porque é de um casal, não, é porque não tem o aspecto pastoral atendido. Entende? Então, doutrinariamente, qualquer criança pode e deve ser batizada. Agora, não é de qualquer jeito. Existe o curso de batismo, não é? Para os pais, para os padrinhos, exatamente para quê? Para que o aspecto pastoral seja atendido. Porque Jesus falou também, né? Não dei pérolas aos porcos. Ou seja, não administre o sacramento de qualquer jeito. Não joga a graça de Deus de qualquer jeito aí para ser perdida. Entende? Por isso que o aspecto pastoral tem que ser unido ao aspecto doutrinário. É válido um cristão ir a Israel quando sabemos que com o dinheiro que gastamos lá serve para comprar munição para matar os palestinos? Olha, não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente vai a Israel e a igreja sempre fez isso desde lá, dos anos 400, 500, da Idade Média. A gente vai visitar o túmulo de Cristo. A gente vai visitar os lugares sagrados do cristianismo. Não tem nada a ver. Se o dinheiro que vai ser gasto lá, claro, você vai pagar hotel lá, você vai pagar transporte lá, você vai pagar alimentação lá. Se esse dinheiro lá é mal usado para atacar palestinos ou outras coisas, não é problema nosso. Inclusive, as peregrinações da Canção Nova, quando vão à Terra Santa, no hotel, por exemplo, em Belém, que é território palestino, a gente fica num hotel católico, de árabes católicos. Aliás, é um pedido lá dos bispos da Terra Santa. Porque lá tem o quê? Tem 4, 5% de católicos só. Então, que a gente fortaleça as instituições católicas. Ali em Belém, por exemplo, onde a gente fica, quando vai visitar ali a Gruta de Belém, a gente fica no hotel católico. Não é? Então, uma coisa tem que ser separada da outra. Ir a Jerusalém, qualquer um pode ir, independente do desdobramento que isso possa ter na parte financeira. Acabou? Terminou o programa também? E as cidades? Então, eu quero ler o nome da cidade de vocês, pelo menos. Hoje tem tanta gente aqui, graças a Deus, nosso estúdio lotado. Então, eu recebi agora o nome da cidade de vocês. Quero ler. É uma pequena homenagem que a gente faz a vocês que vêm de longe aqui a Canção Nova. Então, temos gente aqui de Linhares, no Espírito Santo. Pode levantar a mão que o Zé vai mostrar ali, o José, o câmera, vai mostrar. Aparecida, São Paulo, aqui pertinho de nós. Neves Paulista, São Paulo. Pará de Minas, Minas Gerais. Itu, São Paulo. Pureza, Rio de Janeiro. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Marília, São Paulo. Rio de Janeiro, capital. Russas, no Ceará. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ribeirão Preto, São Paulo. Monte Alto, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Campo Mourão, Paraná. Palhoça,
e também Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, capital, Juruáia, Minas Gerais, tá certo? Ubar, Minas Gerais, Curvelo, Minas Gerais, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, São José dos Campos, São Paulo, Macaé, Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, muito obrigado a vocês que vieram participar. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Que Deus os abençoe, que dê um ano novo abençoado para todos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.